Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma tier list com reis de Portugal, Inglaterra, Brasil e Rússia. A gente tem todos esses reis aqui, como vocês podem ver, tem um monte de rei e rainha. Então vamos lá começar com os reis de Portugal. São os primeiros, no caso, vamos começar com o rei Dom João I. O rei Dom João I ele é bem diferente. Ele nasceu em 11 de abril de 1357 em Lisboa. Foi o primeiro monarca e rei da Casa Aves. E morreu em 14 de agosto de 1433 aos 76 anos, provavelmente após cair de um cavalo. Então, a gente vai botar ele no mais ou menos, porque ele é todo diferente. Dom João II. Ele foi apelidado de Príncipe Perfeito, nem sei o porquê. E ele foi bem decorrente. Nasceu em 3 de março de 1445, morreu em 25 de outubro de 1495, aos 40 anos, a forma é desconhecida, gente. Eu vou pausar aqui para ver no Google rapidinho o motivo dele ter morrido. Eu fui ver, gente, eu descobri que ele morreu de nefrite, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Então vamos botar ele aqui no mais ou menos, só porque ele é chamado de outra coisa. Dom João III de Portugal foi bem diferente. Nasceu em 7 de julho de 1502, em Lisboa, e morreu no dia... Ele foi coroado rei em 1521, até a morte dele, em 11 de julho de 1557, após um acidente vascular cerebral. E eu também vou voltar pro Google porque eu esqueci com quantos anos ele morreu. Ó, gente, pelo que eu vi, ele morreu com 55 anos. Como eu falei, ó, em 11 de julho de 1557. Tá aqui, ó, o motivo dele, acidente vascular cerebral. Então eu vou pausar de novo para voltar na tia. Voltei, agora a gente vai botar o Dom Pedro III em bom. Mas isso porque naquela época era comum usar preto. Dom João IV de Portugal. Gente, pelo amor de Deus, eu até me esqueci dele. Deixa eu ver aqui o negócio dele, gente. Eu vou ir pro Google. Gente, eu fui aqui no Google pesquisar cronológica e ele, pelo que a gente tá vendo, ele nasceu em 19 de março de 1604. E morreu em 6 de novembro de 1656. Eu vou pesquisar aqui como ele morreu. Aqui, pronto. Aqui, ele morreu de 6 de novembro no palácio aos 52 anos. A causa da morte foi uma doença renal. Então sim, então a gente entendeu. Ele tinha uma doença renal e acabou morrendo. Com 42 anos, pelo que eu vi. 52 anos. Vamos botar ele aqui no bom, eu achei legal. Dom João V, todo diferente. Se eu não me engano, ele tinha uma cara muito parecida com a de mulher. Nasceu em 22 de março de... Se não me engano, em 22 de maio, se eu não me engano, de 1689 e morre 31 de julho de 1750. Vou ir pro Google de novo. Aí eu vi, gente, eu descobri que ele morreu de hidropsia do ventre aos 61 anos. O cara é velho. O cabelo dele parece muito do Isaac Newton, mas eu vou botar ele no pouco porque ele é todo diferente. Dom João VI, último monarca da Casa Aves. Nasceu em 13 de maio de 1767 e morreu em 10 de março de 1826. Desculpa pelo barulho, aqui no celular de carrega rápido. Ele morreu entre 10 de março de 1826, aos 50 e poucos anos. Dele provavelmente após um assassinato ou um suicídio. E ele era pai de Dom Pedro I, esse daqui que tá no lado dele. Inclusive, ele era casado com Carlota Joaquina. Eu não botei ela nessa tier list. Ela morreu em 1830, 4 anos após a morte dele.
E eu acho que é 4 anos a parte da morte dele. E aí ele era bem legal. Só que o problema é que algumas pessoas chamavam ele de barrigudo. Eu vou botar ele aqui no mais ou menos. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Muito fácil. Nasceu em 12 de outubro, no Dia das Crianças, de 1798. Ele era filho de Dom João VI e de Carlota Joaquina e morreu em 24 de setembro de 1834, aos 35 anos de idade, devido à tuberculose. Ele foi importante para a sociedade, foi muito importante. Sem ele a gente não teria existido, porque se o Império Brasileiro não existisse, quem ia declarar a independência para o Brasil de hoje que a gente conhece? Naquela época, Brasília nem era capital. Acho que a capital de lá já era o Rio de Janeiro, que era, se eu não me engano, era Petrópolis. E eu gosto do Dom Pedro I. Vou botar ele no melhor de todos, cara. Ele fez uma independência ou morte, só que em 1831 ele volta para Portugal. E aí, ó, agora a gente tem Dom Pedro II. Tem duas versões do Dom Pedro II: a criança e o adulto. A criança é quando o Dom Pedro II foi declarado imperador, com 5 anos de idade, quando o seu pai, Dom Pedro I, foi para Portugal. A versão criança eu vou botar ela no pouco, e a versão adulta eu vou botar na melhor de todos. Ele nasceu em 2 de dezembro de 1825. Ele foi expulso do Brasil em 1889 devido a um golpe militar. E aí ele foi exilado na Europa, onde viveu até a morte dele. Em 1891, ele morreu em Paris, França. Ele foi para Paris, França, onde morreu em um hotel enquanto dormia, vítima de pneumonia aguda, em 5 de dezembro de 1891. E agora vamos com Dom Pedro III de Portugal. O cara, mesmo tendo esse nome, foi o primeiro Dom Pedro, porque o cara nasceu em 5 de julho de 1717. Ele morreu em 25 de maio de 1786. Eu vou pesquisar a idade e o motivo dele ter morrido. Gente, fui ver no Google e eu descobri que ele morreu com 68 anos. Só que tem um problema, eu não descobri o motivo dele ter morrido. Eu pesquisei no Google, mas ainda não achei. Então, vamos botar ele no mais ou menos, porque ele tá totalmente diferente. Dom Pedro III da Rússia. O cara nasceu em poucos anos, depois eu vou pesquisar. O cara literalmente era doido. Ele tem essa cara de um garotinho de 5 anos que parece um psicopata. Ele tem uma cara igualzinho do Tite, de A Caminho da Lua. Mas ele é totalmente diferente. Vou pausar de novo para tentar descobrir lá no Google. Gente, fui pesquisar e descobri que ele nasceu em 21 de fevereiro de 1728. Em Kiel, na Rússia. Ele era totalmente diferente. Ele morreu em 1762. Eu não vou falar a data porque eu esqueci. Só sei o ano. Mas aí o problema... Eu acho melhor pesquisar, gente. Senão vocês vão ter que querer pesquisar. Gente, eu descobri e eu percebi que ele morreu em 17 de julho de 1762. Após ser assassinado. Acredite-se que ele deve ter morrido por uma luta bêbado contra seu guarda-costas. Mas as pessoas sabem, mas foi finalmente comprovado que ele foi assassinado. Por formas desconhecidas, mas vamos botar ele aqui no mais ou menos, que ele tem essa cara de psicopata. Pedro Henrique, do Brasil. E inclusive, gente, falta apenas um para poder acabar os reis de Portugal e falta apenas um para acabar o rei dos Brasil. Depois a gente vai para os reis britânicos, lá da Grã-Bretanha. Pedro Henrique, eu vou pesquisar como ele é, porque eu esqueci totalmente tudo. Gente, pelo que eu descobri, ele nasceu em 13 de setembro de 1909. E morreu em 5 de julho, se eu não me engano, como que eu tinha pesquisado, 5 de julho de 1981. E aí eu vou pesquisar de novo como ele morreu.
E aí eu descobri, gente, que ele morreu de crise aguda enfisema pulmonar. É muito difícil falar isso. Com 71 anos, no dia 5 de julho de 1981. Ele é legal, eu vou botar ele mais ou menos, achei ele bem chique. Mas na verdade eu vou botar ele no bom. Achei ele muito chique. Dom Pedro V de Portugal. Acabou o Reis de Portugal. Ele foi o último monarca de Portugal. E foi nosso último Dom Pedro. Ele morreu. Quer dizer, ele nasceu em 16 de setembro de 1837. Ele foi declarado monarca aos 18 anos. E aí, depois de um longo tempo, ele morre em 11 de novembro de 1861, aos 24 anos, devido à febre tifoide. E aí ele era bem legal, no caso, eu não me entendo muito ele, o problema é ser sério, eu vou botar ele aqui no bom. Rei George I, cara, eu não esqueci tudo do Rei George I, vou pesquisar. Gente, eu descobri que ele morreu em 28 de maio de ele nasceu em 28 de maio de 1660 e morreu em, deixa eu me lembrar, morreu em junho. Deixa eu ir, aí eu fui verificar e ele morreu em 11 de junho de 1727, ano que Isaac Newton morreu. E eu não sei a causa da morte, mas eu vou botar ele no não conheço. Vou pausar de novo, só pra ver como ele morreu. Ele morreu, gente, eu descobri que ele morreu durante uma viagem, mas não mostrou a causa da morte. Aos 67 anos, o Rei George I. Agora vamos ver o Rei George II. Gente, eu descobri uma coisa. O dia que ele nasceu é desconhecido. Mas o ano que ele morreu é normal, porque ele morreu em 25 de outubro de 1760, aos 71 anos, se eu não me engano, devido a um aneurisma aórtico, se eu não me engano. Aórtico. Eu vou lá ver. O nome correto, gente, eu descobri que o nome correto é aneurisma aórtico. Ele morreu com 76 anos. Eu vou botar ele no não conheço, ele é todo diferente. Vamos ver lá o Rei George III. Inclusive, gente, como esses dois aqui, o Rei George III e o Rei George IV, eu não conheço. E eu também esqueci o dia que o Rei George V nasceu. Eu vou pesquisar os três. Gente, eu não consegui pesquisar todos, porque eu tava com pressa. Tá acabando muito tempo. Mas eu descobri que ele nasceu... Ai, se eu não me engano, pelo amor de Deus, eu sempre esqueço. Deixa eu me lembrar, sem pesquisar no Google. Ai, deixa eu me lembrar. Ele nasceu em junho, deixa eu ver aqui. Fui lá ver e descobri que ele nasceu em 4 de junho de 1738. Morreu em 29 de janeiro de 1700, sei lá, deixa eu ver. Eu fui lá ver e descobri que ele não morreu nos anos 1700, mas sim no século XIX, nos anos 1800. E 29 de janeiro de 1820, aos 81 anos, devido a demência, cegueira e surdez. Então, ou seja, ele teve demência, ele ficou com cegueira, ele ficou cego e ficou surdo. Uma coisa que eu nunca vi, mas eu vou botando não conheço. Vamos agora ver os Dom João IV. Fui lá ver, passou 4 horas. Tá demorando muito, pelo menos falta uns 5. Falta 5. Eu descobri que ele nasceu em 12 de agosto de... Deixa eu pausar de novo. Ele foi lá ver e aí ele nasceu em 12 de agosto de 1762 e morreu em... Cara, por que eu sempre esqueço? Ai, socorro.
Fui ver novamente. Morreu em 26 de junho de 1830, aos 61 anos, vítima de uma hemorragia digestiva. Vou botar ele no não conheço. Agora, gente, o rei George V, eu vou ir lá no Google, mas eu não vou pesquisar o dia da morte. Eu vou pesquisar só como ele morreu, quantos anos ele tinha e quando ele nasceu. Fui lá ver, gente, e descobri que ele nasceu em 3 de junho. Ah, não vai cagar, pelo amor de Deus. Fui lá ver, eu tava certo. Nasceu em 3 de junho de 1865 e morreu em 20 de janeiro de 1936, após uma eutanásia. Eu vou botar ele aqui no bom. Achava ele legal. Rei George VI, ele foi um coitado lá, é o pai da rainha Elizabeth II. Ele nasceu em 14 de dezembro de 1895, morreu em 6 de fevereiro de 1952. Eu vou pesquisar eu vou lá no Google de novo só para pesquisar como ele morreu e quantos anos ele tinha. Fui lá ver, gente, descobri que ele tinha 56 anos quando morreu. E ele morreu de cancro no pulmão. Eu achava que ele tinha morrido de câncer. Mas então vamos botar ele aqui no mais ou menos, só porque ele tem uma cara muito engraçada. Elizabeth I, primeira e última monarca da Casa Aves. Quer dizer, primeira e última monarca do castelo do Palácio de Richmond. Nascida em setembro, em 9 de setembro, deixa eu ver lá, quando ela nasceu. Fui conferir, gente, eu descobri que ela não nasceu em 9 de setembro, em sim 7 de setembro, na independência do Brasil, em 7 de setembro de 1533. Ela foi coroada rainha da Inglaterra e da Irlanda em 1558. E no ano de 1613, em fevereiro, no começo do século XVII, ela teve uma depressão porque 2 amigos dela morreram. E aí, infelizmente, o que aconteceu? No dia 24 de março de 1603, ela faleceu. Ela faleceu de infecção respiratória. E você se pergunta, por que ela foi essa infecção respiratória foi causada? Por depressão profunda. Isso por causa da morte dos amigos dela. Morreu com quantos anos? Aí ela morreu com 69 anos. Eu vou botar ela aqui na boa, só porque essa foto aqui ela é bonitinha. Agora Elizabeth II, não tem nem o que falar. Ela é minha favorita. Nascida em 21 de abril de 1926, no castelo de Windsor, na Inglaterra. E foi coroada rainha em 1952, porque o pai dela morreu. E aí ela se casou com o príncipe Philip alguns anos antes de ser coroada. E aí depois, o que aconteceu? Em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, ela faleceu devido à velhice, que é bem triste. E aí quem ficou no lugar dela é o príncipe Charles. Eu vou botar ela aqui, ó. E então é isso, gente. Top 3 personagens, reis de Portugal e da Inglaterra. Dom Pedro, a Rainha Elizabeth II, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Cara, a tier list foi muito boa, mas o meu celular tá com 13%. E é isso, gente. Essa aqui ficou a nossa tier list dos nossos reis de Portugal, Inglaterra, Brasil e Rússia. Categoria melhor de todos. Elizabeth I, Elizabeth II, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Categoria boa. Dom Pedro III, Dom João III, Dom João IV, Pedro Henrique do Brasil, Dom Pedro V, Rei George V e Elizabeth I. Categoria mais ou menos. Dom João I, Dom João II, Dom João VI, Dom Pedro III de Portugal, Dom Pedro III da Rússia e Rei George VI. Categoria pouco. Rei Dom João V e Dom Pedro II criança. Categoria inútil não teve nenhum. Mais inútil não teve também nenhum. Pior também não teve.
Categoria não conheço. Desculpa, gente. Ai, fica entrando uns negócios na minha boca. Categoria não conheço. Rei George primeiro, Rei George segundo, Rei George terceiro e quarto. E a categoria horrível não teve nenhuma. E é isso, gente. Uma curiosidade é que a Rainha Elizabeth I era chamada de Rainha Virgem por não ser casada e não ter filhos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente tá batendo a nossa meta de 20 inscritos. Ai, pelo amor de Deus. Me ajude, por favor. Eu tô quase conseguindo chegar em 20 inscritos. Só faltam apenas 3. Tô muito animado e já fazem 20 minutos que eu tô gravando isso. E é isso, gente. Tchau. Até a tier list que vem.